Oi, pessoal, começando mais um Conexão Europa, direto da cidade do Porto, em Portugal. Esse é o espaço para você conhecer melhor quais são as oportunidades de emprego e investimentos na Europa e nos países de língua portuguesa. Hoje quem está aqui comigo no estúdio é a Marta Guimarães, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, o Hércules Zurita, o Board Advisor da Fricom, e o Jorge Rocha Alves, General Manager da Expand Target. A gente vai falar sobre mercado global. Vamos tentar entender como é que uma empresa pode se internacionalizar e conquistar novos mercados. Vamos lá? Marta, Hércules, Jorge, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Acho que esse elenco não poderia ser melhor para falarmos sobre o mercado internacional. Hércules e Jorge, eu quero começar com vocês, falando sobre a experiência um pouco que vocês já tiveram. A Fricom, por exemplo, ela é uma empresa portuguesa que é pioneira no setor de frios domésticos, ou refrigeração, como se fala no Brasil. Mas é também uma empresa global, ela está presente nos 5 continentes em mais de 100 países. Hércules, como é que foi esse processo de conquista de novos mercados? Bom, só para contextualizar um bocadinho, a Fricom tem 45 anos, nós começamos efetivamente no frio doméstico, mas depois houve uma evolução para vários segmentos onde nós trabalhamos até hoje, o doméstico, o segmento dos gelados, o segmento dos armários verticais, depois os supermercados e a última linha, que é os equipamentos de refrigeração e conservação para supermercados, que é a linha Mobile. A internacionalização se deu há 30 anos, sensivelmente, quando nós tivemos alguns desafios, sobretudo na área dos gelados, no sorvete no Brasil, em que a necessidade do mercado exigia que houvesse um desenvolvimento de produtos para satisfazer essas mesmas necessidades. Todo o know-how do nosso frio é português, é nosso, é específico, e ao longo dos anos fomos desenvolvendo cada um desses segmentos, sempre olhando para o mercado, vendo o que é que o mercado requer, e houve praticamente um fade-in, fade-out de cada um dos segmentos até chegarmos onde estamos hoje, que é o nosso core business, que na verdade é o frio comercial, sobretudo para o food retail, para as cadeias supermercadistas. É onde nós estamos debruçados e estamos focados para apresentar soluções de frio à medida das necessidades de uma cadeia de supermercados, que olhe para a Fricom e que se reveja em termos do seu fornecedor premium para os equipamentos que nós desenvolvemos. Para internacionalizar, indo ao encontro daquilo que a Flávia perguntou, o mais importante em cada um dos segmentos, qualquer que seja ele, seja dos gelados, seja dos supermercados ou dos armários verticais, é importante nós conhecermos o nosso interlocutor, o que é que o mercado está a comprar, o que é que o mercado quer. Identificando essas necessidades, cada vez mais, e sobretudo agora, num período pandémico e mesmo pós-pandemia, se reparar, as grandes cadeias de supermercados fizeram uma inversão daquilo que era a tipologia dos grandes hipermercados, supermercados com 4, 5, 6 mil metros quadrados de área. Nós tivemos um boom de crescimento, inclusive, 19, 20, 21, em termos de volume de negócios, justamente porque as cadeias tiveram que se reinventar um pouco mais, na medida em que as pessoas estavam mais em casa, passaram a cozinhar, passaram a fazer as suas próprias refeições em casa e precisavam, a contingência de sair para grandes espaços e sempre com o risco pandémico, fez com que quanto mais próximo de casa eu tivesse um supermercado onde me abastecer, melhor. Então as cadeias começaram a diminuir os seus espaços e precisavam de soluções, no nosso caso plug-in, que é muito prático porque não tem um sistema de refrigeração remoto que obriga a uma casa de máquina
máquinas para fazer todo um supermercado funcionar. Se reparar, hoje em dia tem-se um edifício e por baixo tem uma loja, ou vira uma loja de mini preço, ou vira um Intermarché, ou vira um Leclerc, ou Meu Super, enfim, uma insígnia, qualquer uma das nossas aqui, e isto aconteceu um pouco à volta do mundo inteiro. Só que, como é óbvio, uma coisa é olhar para o mercado nacional e as nossas necessidades, e depois é entender o que é que se passa na Indonésia, o que é que se passa nos Estados Unidos e o que é que se passa no Brasil em termos da característica ou do perfil do próprio consumidor e das próprias cadeias. Quanto mais internacionais elas são, cadeias de renome internacional, todos nós sabemos, um Auchan, um Carrefour ou outros, entre outros, já têm uma tipologia de estratégia de negócios bem definida, sabendo o que é que quer para cada uma das suas praças, para cada um dos seus mercados, porque obviamente vão ao Brasil e entendem o perfil do consumidor brasileiro, e estão em França e entendem o perfil do consumidor francês, e as lojas ou o conceito do negócio está muito associado ao seu público-alvo. Nós fazemos, adaptam a eles, adaptam-se a eles. E nós fazemos a mesma coisa. Aliás, o Hércules, que o know-how de vocês é completamente português, agora o Hércules é brasileiro, está aqui há mais de 30 anos. Eu já nem sei o que sou. Já são tantos anos cá, são 33 anos cá, já tenho mais anos cá do que dos 25 que eu tinha quando deixei São Paulo para vir para a Europa. Mas hoje sou um cidadão luso-brasileiro com uma experiência dos dois lados do Atlântico, e da qual muito me orgulho, porque a partir do momento em que vamos para fora e começamos a fazer uma vida, e um jovem de 25 anos tem aspirações, tem ansiedades, tem desejos, e acabamos por fazer um percurso profissional que é numa idade onde eu vejo pelo meu filho agora, com 25 anos você está olhando para o universo das oportunidades que se colocam à nossa frente. Acaba que quando você opta por uma saída e por fazer a sua vida noutro país, e é onde você se ingre, é onde você estrutura uma vida familiar, acaba por ser o seu país, acaba por ser aonde nós acabamos por adoção sentir-me bem. Sem dúvida. E isto para mim é fundamental. É fundamental. Ô Jorge, vamos falar um pouquinho da Expanded Target, né? Que vocês fazem ali muito um comércio global com importação, quem não sabe, importação e exportação de produtos como peixe congelado, carnes, enlatados e bebidas. Os principais clientes, né, de vocês estão nos países de língua portuguesa, como Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique. E eu quero saber como é que você vê essas oportunidades nos países de língua portuguesa. Muito obrigado pela oportunidade, Flávia. É um prazer estar aqui, na companhia de pessoas que estão ilustres. Relativamente ao mercado internacional, de facto, a Expand Target trabalha fundamentalmente os PALOP, portanto são os países de língua oficial portuguesa. Não só, nós também estamos a desenvolver uma atividade na Ásia também muito importante, o que significa que vamos aproveitando as oportunidades que vão surgindo. Relativamente à questão, de facto, temos algo em comum, que é a língua, não é? E é a língua que nos une, obviamente, diferentes sotaques, e essa é a parte também maravilhosa da língua. E que facilita muito as coisas, não é? Facilita bastante, facilita e muito. Se nós compreendermos que Portugal está na Europa, é também, de alguma forma, uma porta de entrada, neste caso, para produtos brasileiros, para marcas brasileiras, pode ser uma porta de entrada, e nós temos algumas parcerias nesse sentido, em que somos de alguma forma a plataforma de entrada na Europa. No entanto, há produtos, como neste caso Angola, especialmente os países africanos, em que de facto são necessidades diferentes. Como o Hércules estava a dizer, e muito bem, é muito importante nós percebermos o mercado em que estamos, porque não há dois mercados iguais. Eu costumo dizer, aos olhos, se calhar, de um cidadão nórdico, Portugal e Espanha é a mesma coisa. Nós que estamos em Portugal temos a noção clara que existem diferenças. E mesmo dentro do Brasil, que é um país continental, não é? Exato. Portanto, dentro do Brasil também há várias culturas brasileiras. Há vários Brasis. Não é? Há vários Brasis, exatamente. Portanto, nós temos um norte que tem um tipo de consumo, um tipo de cliente completamente diferente do sul. Temos duas grandes metrópoles, não é? São Paulo e Rio de Janeiro. Só São Paulo tem
aproximadamente o dobro da população de Portugal, portanto são mercados completamente diferentes. O importante, na minha opinião, é nós visitarmos. Obviamente estamos a sair, espero eu, deste contexto da Covid, mas espero de facto que isto seja ultrapassado, porque considero que continua a ser muito importante nós visitarmos. E o visitarmos os mercados, quer seja Brasil, quer seja um mercado angolano, quer seja uma organização brasileira na Europa, convém visitar. Porque por muito que possamos consultar online, por muita informação que possamos visualizar nos vários meios, não há nada como experienciar, como sentir. Claro. E isso é verdadeiramente importante. Portanto, aquilo que nós fazemos na Expand Target é um bocadinho isso. É visitar, é estar. Muitas vezes vamos apenas para conversar, não temos o mindset de estar apenas e só para fazer negócio. Porque, na verdade, o negócio tem surgido naturalmente. E, na minha opinião, é a melhor forma de estar presente nos mercados. Portanto, face à sua questão, é verdadeiramente importante nós conhecermos, visitar, termos algumas experiências até com pessoas. A Câmara de Comércio também faz um excelente trabalho nesse sentido, promove de facto bastantes contactos. E como se costuma dizer, não é? Da conversa nasce a luz, portanto, nada como conversar, nada como experienciar, visitar, sentir, e depois tudo isso ajuda a sermos muito mais eficazes, porque no fundo eu tenho que conhecer o mercado brasileiro, porque estamos a falar aqui de um modo um pouco generalista, mas repara, nós podemos estar a trabalhar, por exemplo, ao nível de embalagens. Pode ser um mercado que gosta de uma embalagem de uma determinada quantidade, pode ser um mercado que gosta de uma embalagem de vidro, de plástico, quer dizer, tudo isto conta, não é? Até para nós percebermos, e há histórias curiosas, não é? Eu lembro-me de uma história, vou contar esta história, eu estava na Guiné-Bissau e há um determinado momento em que deixa-se de vender vinho em garrafa de vidro. E eu fiquei extremamente curioso, porque era um mercado que estava, de facto, e consome algum vinho, mas continuava a consumir vinho, mas estava a deixar de consumir vinho em garrafa de vidro. E eu, lá está. Só quando lá estive é que consegui perceber, porque é um país que tem uma comunidade muçulmana significativa, e eles dizem que o vinho, 2 garrafas de vinho dentro de um saco, cantam, portanto fazem barulho. Lá está. Ou seja, são pequenos pormenores, não é? Que só estando no mercado, só visitando, só conseguimos se conhecendo perceber aquele mercado que você até consegue adaptar, não é? Exatamente. O que é que isso nos levou? Claramente, o que é que adaptamos a nossa oferta? Deixamos de vender ou deixamos de apostar tanto em vinhos em garrafa de vidro, passamos a apostar em Tetra Pak, portanto, no fundo, formatos que não cantam. Sim, alternativos. Que não cantam, porque, obviamente, é uma especificidade do mercado e lá está. Se eu estiver sentado numa secretária, não é? É muito fácil eu perceber, não, o formato da garrafa de vinho no meu mundo, que é em Portugal, não é? Na Europa, é a garrafa de vinho, certo? Portanto, e são estas pequenas nuances que são muitas vezes muito importantes. Eu no Brasil também já tive bastantes surpresas no sentido de perceber as diferenças entre diferentes regiões, estados, neste caso, e é muito importante nós termos atenção a essas especificidades, até porque dentro do Brasil, não é, também há especificidades próprias. Mover mercadoria de um estado para o outro tem muitas condicionantes. Tudo muda até de estado para estado completamente diferente. Não é o mesmo de Santa Catarina, exatamente. Enfim, entre estados, e depois há ganhos e perdas, não só na mudança da tributação, mas também no custo de transporte. Exatamente. Uma unidade qualquer que saia de Recife para São Paulo, para além de fazer os 3.500 quilómetros, tem um peso muito significativo em termos de custo de logística. É muito acentuado. Mas o Jorge caracterizou toda uma parte da internacionalização que tem a ver com o prospecting. Quando nós vamos abrir um mercado, uma das coisas, nós não vamos vender nada. Eu pelo menos entendo desta maneira. Não se sai com uma malinha de catálogos ou de qualquer outra coisa
para um país em que nós tenhamos como target o desenvolvimento de negócios sem fazer um bom prospecting. E o prospecting é exatamente a caracterização daquilo que o Jorge estava a dizer. Vai para o sítio, conhece os hábitos, conhece as pessoas, entende o funcionamento dos negócios, vê como é que as pessoas se comportam, que tipo de postura têm com relação ao fator compra, qual é o hot button daquele cliente, daquele negócio, daquele mercado, o que é importante. Qualidade é um jargão que toda a gente quer, não é? Mas não é só isto. Para alguns, as relações, para alguns mercados, as relações, e os árabes, sobretudo, neste conceito, fala muito forte, é muito forte a criação dos laços de amizade com os clientes, entendendo todo esse levantamento, fazendo todo esse estudo, é que depois voltamos para casa e vamos ver o que é que temos de bom para oferecer. Às vezes, coincidentemente, ou numa feira ou numa oportunidade distinta, acaba por acontecer antes do timing previsto. Mas é fundamental esse estudo de mercado para quando nós queremos avançar para um mercado novo, porque essa fidelização é fundamental. E no mercado brasileiro, nós temos uma unidade no Brasil, em Recife, ou em Paulista, próximo de Recife, em Pernambuco, são 800 pessoas e o mercado, a exigência, e parece que não, nós somos brasileiros, sabemos disso, as pessoas têm, quem não conhece muito bem, pensa que o brasileiro é samba, suor e carnaval e cerveja e que é o oba-oba. Não é assim. O Brasil negócio não é assim. Exatamente. Ô Marta, agora quando a gente fala em países de língua portuguesa, por exemplo, né, parece que os empresários brasileiros ainda estão assim muito focados em Portugal e esquecem que existe ali uma comunidade muito maior e que tem oportunidades também, como a gente falou aqui, né, são todos os outros países de língua portuguesa. O que falta para que esse caminho seja descoberto, na sua opinião? Certo. Antes de mais, agradecer o convite e também estar aqui na presença dos associados da Câmara, estar aqui a representar a Câmara de Comércio. Ora bem, nós na Câmara fazemos muito esse trabalho, lá está, a barreira linguística, quando nós falamos do Brasil, já está quebrada aqui por natureza, mas tentamos ajudar os associados, a dificuldade que há do Brasil em entrar em Portugal, até porque a questão jurídica, a questão, pronto, tudo é diferente, formal. Não é? Formal, tudo é diferente e a Câmara aí acho que tem um papel de tornar mais suave esta entrada no mercado português. E quando é no oposto, não é, empresários que queiram entrar, portugueses que queiram entrar no Brasil, também tentamos fazer essa abordagem. Dizemos sempre que o Brasil não convém ver enquanto país Brasil, mas sim provavelmente entrar num Estado ir de encontro aqui ao que estamos a falar. Exato. Porque o Brasil tem uma escala que é difícil uma empresa portuguesa que queira entrar. E é um mercado exigente por excelência. Mercado exigente. Muito exigente. O empresário brasileiro é exigente. Não, eu vou falar daquilo que conheço em termos gerais. O consumidor é exigente. O consumidor é exigente e o cliente, o comprador, daquilo que se vai fazer. Temos várias empresas portuguesas que estão agora a operar recentemente, lembro-me da Ramalhos, dos Fornos aqui perto, temos a Jordão em Guimarães, todas as empresas... Exatamente, eu ia até falar isso para a Marta, quer dizer, a gente vê cada vez mais brasileiros investindo em Portugal, não é? A gente viu que Portugal realmente foi descoberto mesmo pelos brasileiros. O que você diria para as pessoas que estão no Brasil e gostariam de investir aqui? Por onde que essas pessoas deveriam começar? Por nos contactar. De que forma vocês podem ajudá-los? Nós podemos ajudar até que construímos uma rede de networking e que podemos, de certa forma, suavizar, ou seja, darmos aqui o contacto nomeadamente de fornecedores, de prestadores de serviço e que possam auxiliar a entrada no mercado português. É um pouco, no fundo, é um pouco o que a Câmara faz, para além de termos uma bolsa de oportunidades de negócios para os nossos associados e depois dos eventos, em que nesses eventos promovemos aqui o networking. Aliás, a propósito disso, nós vamos ter um evento no dia 3 de dezembro. Queria já deixar aqui o convite, que é do blockchain e das criptomoedas, aqui no Porto, um assunto muito agora em voga. E pronto, e nessas sessões de
networking ajudam, de certa forma, a clarificar como é que funciona o mercado. Vamos fazendo várias sessões, como sendo a questão tributária, a questão jurídica, como é que funcionam os mercados. Pronto, de certa forma, mantendo aqui um contacto, auxiliando os empresários brasileiros nesta abordagem. É dificílimo isto. Para um empresário português, quando quer implementar-se no Brasil, de alguma maneira, é muito difícil, por causa da nossa questão tributária. É Os mais Estados, difícil. o que nós contribuímos para a União, o que contribuímos para o Estado e o que contribuímos para o município. O IPI, o ICMS, enfim, é a quantidade de impostos distintos e com tarifas distintas entre Estados. A questão laboral também é uma questão. A questão laboral, nós temos um sistema laboral muito parecido com os Estados Unidos. No dia seguinte que nós não estamos interessados numa pessoa, vai para os recursos humanos e o assunto está tratado. Se o brasileiro, quando vem tentar implementar-se aqui, tem que ser bem aconselhado nesse contexto, porque os nossos contratos aqui não são assim. Antes, pelo contrário, são muito mais rígidos em termos de, ou menos flexíveis com relação à proteção laboral. Em relação à parte tributária, eu acho que de certa forma está mais facilitado, não é? E a parte jurídica, esta questão da empresa na hora, promove aqui a criação de bastantes empresas brasileiras, já não há tanta burocracia, torna-se mais fácil a constituição de uma sociedade e ainda no outro dia tivemos um associado que dizia, eu no Brasil está mais facilitado, mas ainda assim demora alguns dias a constituição de uma sociedade. Melhorar, claro. E sempre com um parceiro local. Exatamente. Aqui é muito rápido. Né? Ô Jorge, e para quem já está preparado para encarar mesmo o mercado estrangeiro, quer dizer, qual que é o ponto crucial que o empresário precisa estar assim, preparado para enfrentar? Assim, o que você tem a dizer para essas pessoas? Acima de tudo, vontade e muito trabalho, porque não é que costuma-se dizer a sorte é 90% de transpiração, não é? Sinceramente, é vontade. Da minha experiência, já não sou propriamente jovem, mas também não me considero muito velho, mas de toda a minha experiência, aquilo que eu posso dizer é, de facto, é a vontade de conhecer, é a vontade de vencer, é a vontade de ir. Lá está, experimentar, sentir, perceber. Isso é que é muito importante, é percebermos que, eu costumo dizer que não há melhor nem pior, há diferente. E isto, daquilo que eu já viajei, daquilo que eu já conheci, aplicando aos negócios é exatamente isso. Ou seja, não tenho qualquer tipo de julgamento, tenho é que perceber, lá está, é muito fácil se calhar para um europeu olhar para um mercado africano, brasileiro e não compreender algumas questões, por exemplo. Estávamos a falar da questão fiscal, não é? Para um europeu é um pouco complexo. Porquê? Porque nós trabalhamos com um sistema, quer seja o produto seja desalfandegado, ou chega a Portugal, chega à Holanda, ou chega a qualquer parte da Europa, sabemos que paga exatamente os mesmos impostos. Portanto, isso não é uma questão. Sabemos que em todo lado pagamos os mesmos impostos, a mesma carga fiscal. No Brasil, lá está. Temos que perceber exatamente essas diferenças. Mais do que isso, e acho que é sempre muito bom quando nós podemos começar ou com uma Câmara que nos apresenta parceiros locais, porque também ajudam, lá está, de alguma forma a perceber as especificidades locais. Até porque, Jorge, há, por exemplo, a nível jurídico, há escritórios que têm ponte, portanto, entre Lisboa, Porto e São Paulo e acabam por facilitar, não é? Até a nível contratual, porque têm advogados lá e cá e ajuda bastante. Sim, porque já há também muita parceria entre os gabinetes de advogados brasileiros com escritórios de advogados em Portugal. Ô Hércules, e onde é mais fácil errar? Numa coisa muito simples, enganando as pessoas. Os mercados têm um código, qualquer que seja ele. Você entra com a vontade, aquela garra, aquela perseverança de vencer num determinado mercado. Põe uma bandeirinha Fricom em cada sítio onde a gente gostaria de trabalhar. Estamos em mais de 115, por alguma razão será. E começamos com aquelas coisinhas básicas. Vendemos qualidade, vendemos preço, vendemos bom prazo de entrega. Mas nunca na vida você pode vender
mentiras. Os mercados você só se engana uma vez, ou só os engana uma única vez. Todos nós que trabalhamos com o mercado internacional sabe disto, ou deveria saber, no caso de ter sucesso. Você só engana um cliente uma vez, Mas, você sai do mercado com muita facilidade. Não querendo interromper, mas Força. aproveitando a ponte, até porque hoje não temos mercados estanques, ou seja, hoje a internet de facto revolucionou o mundo. Ou seja, um produto utilizado no Brasil, toda a gente consegue aceder se o produto é bom, se o produto é mau, se a marca é boa, As se a redes marca sociais também tornaram... As redes sociais, Sim, portanto, sim, ou sim. seja, hoje nós de facto, e concordo completamente, acima de tudo temos que adequar o produto à realidade local. Como o Hércules disse muito bem, cada mercado tem um código. Quanto mais rapidamente nós descodificarmos esse código, mais fácil podemos adequar a nossa oferta. Melhor seremos. Claramente. Só um pequeno pormenor. Temos aí um acordo que está fechado, não é? Está, segundo eu pude verificar, está em fase de tradução e esperemos que o acordo da União Europeia-Mercosul seja de facto uma realidade, seja implementado, porque acho que aí também vai ajudar bastante, pelo menos a mim, vai-me ajudar bastante, acho que vai tornar os nossos produtos também muito mais competitivos no mercado da América Latina e neste caso fundamentalmente no Brasil. Quando se leva com uma carga de 55% As de um bem barreiras- à entrada, as barreiras alfandegárias. é difícil torná-lo competitivo. Porque pode-se vender a maior qualidade do mundo, mas quando se entra no mercado brasileiro eu não sei se o brasileiro comum, isto é, o consumidor brasileiro tem noção disso, mas o mercado brasileiro é extremamente protecionista. Muito protecionista. Muito protecionista, ou seja, é muito difícil. É muito protecionista, a gente fala sempre. É muito. Exato. E eu agora lembro-me, quando era pequenino e via as novelas brasileiras, não é? Lembro-me de ver sempre aquela piada, é carro importado, não é? E eu via aquilo e eu, bem, ok, não é? Em Portugal eram todos importados, Exato. não é? Nós não temos produção nacional, mas, ou seja, hoje, e obviamente estes anos depois, isso ainda é uma realidade, ou seja, é muito difícil, tal como o Hércules disse, 55% quer dizer, torna muito difícil. Sim. Nós Gente, somos, olha- em termos de segmento, desculpa Flávia, só para concluir essa parte, nós somos, em termos de segmento de exportação ou de importação, visto na ótica do Brasil, o 6º segmento que se vende para o Brasil. Isso diz alguma coisa em termos da cadeia protecionista, porque há muitos produtores Sem locais. dúvida. Ô, gente, é que assim, a conversa está ótima, mas eu sinto dizer que o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imenso a presença de vocês aqui. Eu sei que vocês ainda tinham muitas experiências para trocar com as pessoas que estão em casa. Muito bom ter vocês aqui, muito obrigada. Obrigada pela presença. E olha, você que acompanhou essa conversa, obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá.